Muito a paz do Senhor, amados e queridos internautas. Estamos aqui mais uma vez neste abençoado canal Vida Missionária. Quero saudar, amado internauta, com a paz do Senhor Jesus Cristo e fazermos oração para que nós possamos entrar na presença do Senhor neste momento, antes de levarmos a palavra do Senhor. Agradecer também ao nosso Deus poderoso que nos concedeu esta oportunidade singular para pregarmos a sua palavra. Oremos agora a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, neste momento, meu Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas ofensas, Pai. Repreende, Pai, todo impedimento, toda barreira, Pai. Que o Senhor seja glorificado neste momento, meu Deus. E que a sua palavra, Senhor, saia como gume de dois gumes. Como espada de dois gumes, Pai. Para penetrar na divisão da alma, do espírito, das juntas medulas. Apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, nos abençoa, Senhor. E confirma, Pai, a tua presença neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoai também, Senhor, o amado internauta, meu Deus, que estará também conosco, Senhor, visualizando, Pai, ouvindo a pregação para a sua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora orar, ou seja, vamos ler a palavra do Senhor no livro de São Mateus, o capítulo de número 8. Glórias a Deus. A partir do versículo de número 23. A Bíblia diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. A palavra-chave aqui, amado internauta, que eu quero chamar a tua atenção, é o versículo de número 26, que diz: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Aleluia. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Louvado seja Deus. Amado internauta, nós estamos a ver aqui Jesus preocupado não por conta da tempestade que se fazia no mar, ou sobre o mar, mas por conta dos seus discípulos, que por falta de fé estavam preocupados, inquietos e até possuídos de medo. E a primeira coisa que Jesus diz aqui, após que eles despertam o Senhor do sono, ele diz: Por que temeis? Aleluia. Homens de pequena fé.
quero que o amado internauta entenda aqui que Jesus não quer que nós tenhamos medo de nada. E se nós formos ver na Bíblia Sagrada, nós encontramos, não é? Por exemplo, no versículo de Marcos 4:40, no versículo 40 de Marcos 4, Jesus disse-lhes: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Aleluia. O Marcos diz isso. Jesus dizendo, disse-lhes: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Aleluia. E se nós formos ver também no versículo 25 do Lucas 8, o Senhor disse-lhes: onde está a vossa fé? Então olha, amada internauta, se nós não temos fé, não tem como a gente não temer. Não tem como a gente não ser possuído pelo medo. Aleluia. É a fé que faz com que a gente esteja em cima ou passemos por cima do problema. A fé é o poder de Deus. A fé é a unção de Deus. A fé é crer nas coisas positivas. Onde há fé, não há medo. Onde há fé, não há dúvida. Onde há fé, não há inquietação. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa algo que venha contrariamente à nossa situação, ou à nossa vida, ou contra a nossa vida. Se nós estamos andando na fé, se nós estamos andando, segundo a Bíblia Sagrada diz, o meu justo viverá pela fé, então nós não teremos medo. Nós não seremos possuídos de medo. O medo não terá posse, ou seja, poder sobre as nossas vidas. Então aqui Jesus claramente diz: por que tendes medo, homens de pouca fé? Em outra parte, no outro evangelho ele diz: onde está a vossa fé? Em Lucas, por exemplo. E no outro evangelho, Marcos, ele diz: por que a vossa fé, por que temeis? Não tendes fé? Então, sempre que nós não temos fé, sempre que nós possuímos uma fé pequena, sempre que nossa fé é deficiente, nós vamos temer, vamos mostrar o medo. E a Bíblia fala no livro de Neemias que se nós não possuímos a alegria de Deus, a paz de Deus em nosso coração, então não temos como vencer o problema. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Neemias 8. A alegria do Senhor é a nossa força. Então não temos como nós possuirmos alegria, não temos como nós termos paz em nosso coração, se nós não tivermos a fé, se nós não andarmos pela fé. Então a fé em si produz alegria. E a alegria em si do Senhor em nossa vida é uma fonte de poder para vencer os problemas. Aleluia. É aqui então quando Jesus repreende a eles. Houve a tempestade, acontece tempestade no mar. E a Bíblia fala
que o barco estava quase afundando. E eles, com medo, começaram a gritar e acordaram o Senhor: Senhor, vamos perecer aqui, faça alguma coisa. E ele repreenda eles: não tendes fé? Onde está a vossa fé? Aleluia. Nós precisamos ter a fé para que então nós possamos vencer os problemas da vida. Aleluia. A Bíblia fala, por exemplo, no livro de Filipenses 4, versículo 6. Não é? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. A paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Então, amado internauta, vê que não tem como nós termos paz de Deus, não tem como Deus de paz estar conosco, se nós estivermos pensando nas coisas que nos atribulam, se nós estivermos pensando nas coisas que nos colocam medo, se nós não colocarmos nossos pensamentos em tudo que é bom, se nós não colocarmos nossos pensamentos, a nossa meditação, a nossa matutação no Senhor, quando nós começamos a pensar coisas positivas, coisas, promessas, aleluia, que o Senhor fez para nós, aí então a Bíblia fala que o Deus de paz será conosco. E aí então nós temos capacidade, estamos em condições de repreender qualquer tempestade na vida. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos. Amado internauta, eu entendo aqui que sempre que nós estivermos ou estamos inquietos, ansiosos, preocupados, com medo, ao invés de nós nos preocuparmos primeiro, resolver o problema ou orar para que nós possamos ter a solução do nosso problema, ou seja, para que os caminhos se abram, para que Deus se manifeste na nossa vida para nos dar a solução daquilo, isto, primeiro nós deveríamos ou devemos orar por nós mesmos, para que a paz do Senhor seja conosco, para que o Deus de paz arranque o medo, a preocupação, a inquietação que reside em nosso coração, para que nós tenhamos paz, e aí então nós estaremos em condições de orar, repreendendo o problema, repreendendo a tempestade. Aleluia. Os discípulos não puderam repreender a tempestade. Por quê? Porque os seus corações, o seu interior estava tão tempestuoso quanto a própria tempestade. Os seus corações estavam tão tempestuosos quanto a própria tempestade no mar. E a Bíblia diz que nós damos o que temos. A Bíblia fala que o que nós temos que guardar acima de todo o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Então, um coração tempestuoso, o interior dos discípulos tempestuoso, quanto à tempestade, eles não poderiam repreender a tempestade. Louvado seja Deus. Porque eles estavam possuídos do medo. Eles estavam possuídos de ansiedade, inquietação. E o coração, a Bíblia fala que nós temos que guardar o coração tão bem, porque dele procede as fontes da vida. Nós não temos que dar alguma coisa que não temos no coração. E aí então, como eles estavam possuídos de medo, eles não poderiam de jeito algum repreender a tempestade. Mas o Senhor Jesus, que até durante a tempestade estava dormindo, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, que estava descansando na popa, apesar da tempestade, apesar dos ventos fortes e apesar das ondas, aleluia. A Bíblia fala que Jesus levantou-se e repreendeu a tempestade e mandou que as ondas se calassem, que a fúria das águas se acalmasse. E a Bíblia fala que imediatamente houve bonança. Por quê? Porque é isso mesmo. Aleluia. Nós não podemos dar o que não temos no coração. Jesus estava em paz. Então, abrindo a sua boca para repreender a tempestade e comandando que haja paz e bonança, porque é isso que estava fluindo no coração dele, imediatamente houve bonança no mar, houve calma. Aleluia. Os discípulos não podiam porque eles estavam possuídos do medo. Então é isso que Deus fala conosco, quer que a gente seja e aprenda. Aleluia. Se nós temos fé, então nós temos que ser possuídos de paz. Porque a fé, ela traz paz. A fé repreende o medo. A fé traz gozo e paz. Eu quero que a amada internauta abra sua Bíblia Sagrada no livro de Romanos, o capítulo de número 15, louvado seja Deus. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso. 15 de Romanos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 15 de Romanos, capítulo 13. A Bíblia diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aleluia. O Deus de paz, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Então, há segredo em crença. Há segredo na fé. Nós temos paz porque a paz provém da fé. Quando nós acreditamos em Cristo, quando nós temos fé, quando nós temos crença em Cristo Jesus, isso produz paz em nós. Então nós estaremos sempre em paz, porquanto nós cremos em Cristo Jesus. Então sempre estaremos em paz. E estando em paz, nós estaremos capazes, ou seremos capazes, de gerir qualquer situação, seja ela de tempestade, como o caso aqui, ao invés de termos medo. Por quê? Porque a paz, ela produz poder. Aleluia. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz do Senhor é a nossa força. É a paz do Senhor que nos dá poder. É a paz do Senhor que nos dá unção. É a paz do Senhor. Quando nós vivemos em paz com Deus, quando nós meditamos nas coisas do Senhor, quando nós pensamos nas coisas do alto, quando nós pensamos nas promessas, meditamos nas promessas, isso nos traz paz. E paz em si
ela produz poder. Aleluia. Ela nos livra do medo. E nós temos poder para gerir as coisas, para controlar as coisas. E é por isso que Jesus aqui estava dormindo normalmente. E Ele quer que a gente seja assim. Aleluia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E eu entendo aqui que a primeira coisa que nós devemos fazer como crentes em Cristo Jesus, quando estamos preocupados sem paz, quando o problema começa agora a criar aflições dentro de nós, aleluia, quando a tempestade de fora, quando as fúrias das águas de fora entra em nós, antes de nós orarmos a Deus para que o Senhor opere milagre, nós deveríamos primeiro orar por nós mesmos, para que o Senhor possa fazer milagre em nós, para que nós tenhamos paz, para que em paz então nós teremos em condições de repreender a tempestade que está no exterior. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amado internauta, eu quero que você aprenda. Nós vamos aprender aqui com o Senhor, com a Bíblia Sagrada, com a palavra do Senhor. Que muitas vezes a gente, quando começa a orar preocupadas, a gente quando começa a orar preocupada, a gente quando começa a orar inquieta, isso aí não resulta nada. Isso aí não é oração. Nós temos que orar para que Deus tire essa inquietação dentro de nós. Para que Deus repreenda essa inquietação por dentro de nós. Como o pastor Jonas. É segundo a Bíblia Sagrada. Livro de Filipenses. Aleluia. Pensando primeiro, meditando primeiro, matutando primeiro nas coisas do alto. Aleluia. Colocando os nossos olhos nas coisas do alto, nas coisas, das promessas do Senhor, na palavra do Senhor, colocando a nossa fé, ou seja, vivendo pela fé, como a Bíblia Sagrada diz, como o justo viverá pela fé. Viver pela fé, isso vai produzir paz em nós. Viver pela fé é meditar na palavra, nas suas promessas, é matutar em tudo aquilo que é bom, que é promessa do Senhor, é olhar para o alto. Aleluia. Então tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo o que é louvável, tudo que glorifica o Senhor, nisso pensai. E se há alguma virtude, o que vistes em mim, o que ouvistes de mim, isso fazei, para que o Deus de paz seja convosco. Aí então, quando nós temos a paz, aleluia, quando nós temos essa alegria do Senhor em nós, quando o problema já saiu de dentro de nós, aleluia, quando a paz já está em nosso interior, aí nós podemos levantar ousadamente e repreender a tempestade, e a tempestade vai se calar em nome de Jesus. Aleluia. Porque nós estaremos dando o que possuímos. Nós estaremos dando o que nós temos. Porque diz a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, que é do coração, guarda sobretudo o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então você não pode repreender a tempestade enquanto a tempestade entrou dentro de você. Aleluia. Você não pode repreender a tempestade enquanto o seu coração, o seu interior está tão tempestuoso
quanto a própria tempestade no mar ou no exterior. Essa oração será só de gritos e não terá resultado. Aleluia. E é por isso que Jesus pergunta, sabendo que a fé produz paz. A fé expulsa o medo. A fé repele o medo. É por isso que ele pergunta, onde está a vossa fé? Por que temeis, homens de pouca fé? Aleluia. Não tendes fé? Você pode ver em João, ou seja, em Mateus, em Lucas e em Marcos. Jesus mesmo falando da fé. Não tendes fé? Onde está a vossa fé? Aleluia. A vossa fé é pequena. É por isso que vocês têm medo. Ele falou. Então, sem fé não é possível nós termos a paz. A paz que repreenda, a paz que traz tranquilidade, a paz que traz o poder de Deus. A alegria do Senhor, a paz do Senhor é a nossa força, é o nosso poder, é a nossa unção, é a nossa ferramenta para repreender todo tipo de tempestade. Aleluia. Então eu creio e eu oro para que o Senhor nos ensine o segredo da paz no coração. A fé não é só nervos, não é só colocar a zanga, ou o ódio, ou o rancor, ou a decisão de que eu quero que isso se faça. Mas em primeiro lugar, a fé, ela produz paz em nós. Sábado interno te quer provar, testar a sua fé. Testes. Quando você estiver numa tempestade, numa situação difícil, qual será o seu comportamento? Se o seu comportamento for como aquele dos discípulos, aleluia, a sua conduta, suas atitudes foram assim estranhas, como os discípulos, com medo e tudo, a tua fé ainda é pequena, ou não tem fé, ou você precisa de orar para que Deus aumente a sua fé. Mas a sua fé não é capaz de repreender essa tempestade a qual te faz você ficar na situação difícil ou atribulado. Essa tempestade não pode entrar dentro de você. Essa tempestade não pode virar você de baixo para cima, não. Essa tempestade deve colocar você olhando para Jesus Cristo. Ainda que o mundo se agite, ainda que tudo desfaleça, ainda que tudo desmorne, você, dentro de você, continua com paz e certeza, convicção de que o maior é aquele que está em você do que a tempestade que se levanta no exterior contra você. Isso aí, quando você ora agora para repreender a tempestade deve calar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que esta palavra fale mais alto em nós. Que esta palavra venha produzir fruto em nossos corações. Deus abençoe, amado internauta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, acredite e creia que a fé, ela traz ou produz paz. Está aqui, Romanos 15, o versículo 13. Aleluia. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Aleluia. Então a crença, ela produz paz. Não é possível a pessoa dizer que eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, e de repente está com medo, assustado, apavorada. E não sabe o que faz por conta da situação. Não, a paz está lá. A nossa fé, a nossa crença em Cristo Jesus
ela produz fé, ela produz paz, gozo. E não tem situação, não tem problema, não tem tempestade que possa abaixar ou repreender ou então anular essa paz que nós temos da parte do Senhor. Ainda nós somos mais do que vencedores por causa dessa paz. Muitas vezes as nossas orações não são ouvidas por Deus e não traz nenhum resultado positivo, exatamente porque nós oramos inquietos, nós oramos preocupados, nós oramos tempestuoso dentro de nós. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. Eu não posso permitir, eu não posso aceitar, você não deve aceitar, amado internauta, não é? Tribulação dentro de você, inquietação dentro de você. E se isso existe, então, antes que você faça alguma oração para Deus, ore por si mesmo, para que Deus tire essa inquietação dentro de você. Não estejais inquietos por coisa alguma. A base principal para a operação de milagre é a paz, é calma dentro de nós, dentro do nosso coração, no nosso interior. Aleluia! Aí então nós podemos orar, nós podemos repreender, nós podemos comandar a paz, e a paz que está dentro de nós se manifestará por fora. O Senhor será louvado. Glórias a Deus. Deus abençoe, amado internauta. Que esta palavra venha impactar o seu coração. Não sejamos como discípulos. Claro, tudo está escrito na Bíblia Sagrada para nossa instrução. Nós temos que aprender dos discípulos, para que nós possamos alcançar mais vitórias. Nós não vamos ficar atribulados, inquietos, ansiosos, temorosos, porque os discípulos tiveram, não. Eles estavam aprendendo, e tudo está registrado exatamente para nós aprendermos algo, para que nós sejamos mais efetivos, mais efetivos na palavra do Senhor, mais poderosos, mais operativos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu peço para que nós possamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que esta palavra, Senhor, venha impactar os nossos corações. Que esta palavra, meu Deus, venha abençoar todo aquele que ouviu e todo aquele que me visualiza, Senhor. Meu Deus, que nós tenhamos aprendido, Pai, algo, Senhor, que vai impactar os nossos corações. Porque muitas vezes, Senhor, nós ficamos mesmo nervosos, Senhor. A nossa preocupação, Senhor, é ter solução do problema. Mas a gente não sabe quais são as nossas atitudes. Quando nós oramos a Deus, Deus quer que a gente esteja em paz com nós mesmos. Nós estejamos em paz em nosso coração, em nosso interior. E aí então, nós temos, quando o nosso coração está guardado, quando o nosso coração flui de paz, então nós temos então o poder, como diz a Bíblia Sagrada, Pai, no livro de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz do Senhor é o nosso poder. Então, Senhor, em nome de Jesus, que antes que nós procuremos solução do problema, solução da aflição, solução da doença, solução da porta aberta, nós procuremos primeiro, aleluia, resolver o problema dentro de nós, para termos a paz, a alegria, e aí nós oramos e a benção é certa, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
inscreva-se nesse canal, Vida Missionária, e assine ou ative o sininho e compartilhe com seus amigos, seus contactos, e Deus abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e esteja na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.